Olá, começa agora o programa Trabalhador em Foco. Esse programa aqui é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis através da união de diversos sindicatos que fazem com que a gente consiga levar para você, telespectador de casa, assuntos relevantes e que têm a ver diretamente com o dia a dia do trabalhador. No programa de hoje, a gente vai conversar sobre o movimento sindical, ou seja, entender um pouquinho do que é, qual é a relevância e de por que é tão importante que os sindicatos estejam unidos em prol de todos os trabalhadores. No programa de hoje nós teremos 3 entrevistados: o Aníbal dos Prazeres, que é do comerciário, Vanilton dos Santos, que é do têxtil, e o Carlos José Machado, do metalúrgicos. Fica com a gente que esse bate-papo vai render. Estamos de volta agora sim, dando início ao programa Trabalhador em Foco, aqui diretamente das dependências do Sindicato dos Trabalhadores do Comércio. Nesse bate-papo de hoje nós teremos 3 entrevistados: seu Aníbal dos Prazeres, que é daqui do comerciário, né? Estamos hoje na casa do comerciário. Vanilton dos Santos, lá do têxtil, que vira e mexe a gente grava alguns programas, e seu Carlos José Machado, do metalúrgicos. Nesse começo de bate-papo, Aníbal, eu queria que você começasse explicando para a gente, para o nosso telespectador, o que é, na verdade, o movimento sindical de Petrópolis, que eu tanto falo para o nosso telespectador lá de casa, que são vocês, através desse grupo, que realizam esse projeto, o Programa Trabalhador em Foco. Eu vou voltar um pouco, Carla, ao tempo. Antes de tudo, boa tarde aos telespectadores, aqueles que assistem aqui esse programa, que é o programa do Movimento Sindical realmente de Petrópolis, né? Tá toda a categoria aí inserida aí nesse contexto. Eu vou voltar um pouco, como estava falando, ao tempo, porque o nosso sindicato comerciários, ele existe desde 1908, não como sindicato, mas começou como união dos trabalhadores no comércio, depois passou para outro nome. Nós temos até ali na parede ali algumas fotos antigas, de jornais antigos, de 1926. Foi a época que nós tivemos muito trabalho aqui no sindicato. Eu não lembro dessa época, não vivi essa época. Mas eu sei da história, porque o sindicato nosso guarda muito a história antiga. A história do movimento sindical eu posso te contar depois que eu ingressei no sindicalismo aqui, que foi em 1989. Certo. E começou, e eu me lembro dessa época, nas dependências até do auditório do Sindicato Metalúrgico, uma reunião do movimento sindical, que já tinha feito algumas reuniões, eu tive até nessas reuniões anteriores, até que um dia resolveram eleger, acho que, poxa, não deu muito certo, eleger um presidente do movimento sindical, que chamava Intersindical de Petrópolis. Começou com o nome de Intersindical. E desde que foi eleito um presidente, aquilo não sei se melindrou demais, e ninguém, nas futuras convocações, não apareciam quase ninguém. Não tinha tanta força. Diminuiu muito a força da Intersindical. No movimento em talvez si. Até porque outras pessoas que queriam estar no lugar daquele que era presidente. Muito bem, não culpa dele, mas foi a maioria que o elegeram. Então o que acontece? Chegou um período a ficar parado essas nossas reuniões e voltamos com uma força maior. Depois, isso já foi na auditória do Sindicato dos Têxteis, quando começamos a nos reunir, por volta de 90 e pouco, onde o prefeito era o final do governo Gratacóis e início do governo Fadel. Sérgio Fadel. Que, inclusive, o Sérgio Fadel havia prometido algumas coisas na época ao Movimento Sindical de Petrópolis, então começou o Movimento Sindical a se reunir novamente na década de 90, 92, por aí, 91. Então, desde então, o movimento sindical existe e a cada ano e cada mês se fortalecendo com maior número de entidades que entram na nossa categoria. Temos uma reunião mensal, né? Temos uma reunião mensal onde a discussão é sempre voltada ao trabalhador em geral, não é dessa ou daquela categoria.
Certo. Seu Carlinhos, porque todo mundo conhece o presidente do sindicato dos metalúrgicos como Carlinhos, né? Oficialmente a gente fala seu Carlos José Machado, mas Carlinhos, como é que funciona na prática a participação do sindicato dos metalúrgicos, que é nacionalmente tão conhecido, né, tão forte? A gente está sempre ouvindo a questão do ABC Paulista. Como é que é a participação do metalúrgicos no movimento sindical de Petrópolis? Boa tarde a todos, né, todos os trabalhadores, né, principalmente os metalúrgicos, né, que vão ver esse programa. O nosso sindicato, né, eu comecei a militar no sindicato, né, antes já participava de todas as assembleias, que eu sempre participei, antes de ser diretor do sindicato, eu participava das assembleias. E eu comecei a militar na década de 81, tá? E uma das coisas, né, que a gente viu, como o Aníbal já colocou antes aqui, que foi feita até algumas reuniões lá no nosso sindicato, né, naquela época a gente viu uma necessidade também de unir o movimento, exatamente porque nós estávamos passando pelo um momento da ditadura. Tá? E várias vezes, né, fomos fazer manifestação em Brasília, né? E até uma coisa, agora há pouco tempo, né, que por exemplo, me chamou muita atenção, que enquanto nós estávamos lá em Brasília fazendo manifestação, a Casa da Morte estava do nosso lado. Estava aqui no Caxambu. Tá? Verdade. E nós não tínhamos conhecimento disso, na verdade, porque a gente entrava dentro de ônibus, né? E de ônibus a gente partia para Brasília, né? Enfrentamos muito lá, chegamos a ficar presos lá em Brasília, né? Preso sem poder sair. Chegou a ficar preso? Preso sem poder sair, tá? Não é preso na cadeia, não. O João Figueiredo chegou lá num momento e falou que não podia nem entrar nem sair. E nós dormimos dentro do ônibus de um dia para o outro, só no outro dia que foi liberado. Então, o que faz, por exemplo, né? E a gente viu antes da gente, muitas pessoas se recuou um pouco, que teve muitas pessoas que foi torturado. Nós temos pessoas em Petrópolis que pode, né, passou pela tortura. Eu não cheguei a passar por isso, mas a gente poderia ter acontecido, até não tá falando aqui hoje. Tá? Claro. Então eu acho que a gente, às vezes, né, a gente se une até mais um pouco nas dificuldades. Certo. As dificuldades. Então, aquele momento era o momento que o sindicato começou a se unir, exatamente para lutar contra contra a ditadura, aquilo ali que foi trazendo as pessoas também para lutar, né? Porque era um período muito difícil. Agora, era um período, né, que a gente vê, eu, por exemplo, né, vejo isso, que quando tem dificuldade, parece que você luta com mais força. É verdade. Com mais força, você entendeu? Então a gente ia para a rua, não tinha hora de ir para a rua, a gente ia para a rua de madrugada para a porta das empresas, né? A primeira greve do nosso movimento, que nós também precisamos na época dos outros sindicatos, foi numa estatal que era a GE Selma, tá? Que era a aeronáutica que comandava, e o movimento sindical foi todo. Nós temos, aliás, a história do sindicato dos 70 anos nosso, tem um vídeo gravado exatamente com as pessoas que estavam ajudando a gente naquele momento lá na porta da empresa, que nós chegamos lá de manhã cedo, aquilo estava cheio de polícia de fora a fora, que parecia uma guerra, né? Então o movimento sindical, eu acho que ele já foi até mais unido do que hoje, tá? Eu acho que eu costumo falar muito nas minhas assembleias com os jovens, com as pessoas novas, eu falo, tem muitas coisas que vocês estão usufruindo hoje, foi que alguém lutou por isso. Com certeza. Tá? Então nós precisamos hoje também trazer mais um pouco os jovens, que os jovens hoje não estão participando igual nós participamos. Do movimento sindical. Dito. Então hoje a gente passa por uma dificuldade, passamos uma época de infração muito alta, tá? Que você partia para a greve e às vezes não conseguia nem a infração toda. Hoje, quando você faz uma negociação que você consegue a infração do período, mais o ganho real, o trabalhador acha que ele não precisa de ir na assembleia, porque ele acha que aquilo ali é um direito dele. A gente escuta muito na empresa, na minha primeira assembleia de abertura eu explico, a livre negociação, nem infração é obrigatório dar por lei, você tem que lutar por ela, tá?
A não ser que você for para um dissídio coletivo lá e o juiz dizer que tem que dar. Então, a gente, hoje, todo sindicato que está aqui que negocia, ele vê muito bem quando ele vai negociar, geralmente as empresas vêm te oferecendo menos do que a infração. É isso, a gente várias vezes comentou aqui no programa Trabalhador em Foco que uma das grandes conquistas dos sindicatos em prol do trabalhador é o que a gente chama de ganho real, né? Que é aquela coisa básica de pagar a conta da inflação e ter de fato alguma melhoria de qualidade de vida para esse trabalhador. Que sejam 2%, 4%, e aí cada um vai conseguindo a melhor forma possível, mas que é ganho real de qualidade de vida, né? É para comprar mais leite, é para comprar o iogurte, é para poder fazer para ter uma melhor qualidade de vida, né? É ganho de verdade. E na verdade, então, acho que o nosso telespectador de casa também não sabe, até porque eu que estou aqui na bancada do Trabalhador em Foco não sabia que nem a inflação era obrigatória. Isso também tem a ver com a força do movimento todo para conseguir sempre a inflação mais um possível ganho real para os nossos trabalhadores. Isso aí. Pois é, a gente acho que a gente tem que procurar trazer os jovens mais, né, para dentro do movimento. Por isso que eu digo, as conquistas, por exemplo, alguns sindicatos aqui, né, a maior parte deles tem, alguns também não, tem pessoas que pegou o sindicato por último, né, que as cláusulas sociais praticamente não tem nenhuma, quase na categoria, tá? Por quê? Ele passou por uma fase lá atrás de pessoas que passou antes, que não conseguiu no período. Então, nós, por exemplo, do Sindicato Metalúrgico, né, nós temos, por exemplo, cláusulas importantes na nossa convenção coletiva, que foi tudo naquela luta lá de trás, da época que era difícil, que era a época da ditadura. E que a gente nós temos hora extra 100, 120% até hoje, né, que pouco lugar tem, e outras cláusulas sociais que nós temos. Então, né, o movimento sindical, eu acho que ele é unido, né, ele, aqui em Petrópolis, eu já participei de vários encontros em outros estados, hoje estou participando um pouco, estou deixando por mais novos também um pouco ir, e união igual tem em Petrópolis aqui, nós somos respeitados em todo lugar quase do Brasil, tá? Que maravilha. De conseguir unir o sindicato independentemente da ideologia política de cada um e das suas correntes de centrais. É coisa que a gente não vê muito nos outros lugares, isso não acontece. Aqui não, você vê como a reunião do movimento sindical, você vê pessoas de várias centrais sindicais junto. Na hora de ir para a porta da empresa, ou para trabalhar junto, ou a manifestação, nós estamos todos sempre juntos. Eu acho isso muito positivo. Muito positivo. A gente vai fazer um breve intervalo e volta no próximo bloco, dando início ao nosso bate-papo, conversando com o Vanilton, e vamos perguntar para o Vanilton o que é essa coisa de diferença de centrais sindicais, de CUT, só para você, telespectador, entender que todo mundo trabalha em prol do trabalhador, mas que eles têm ideologias políticas diferentes. Brevemente a gente vai falar com a gente um pouquinho sobre isso. Fica com a gente que a gente volta rapidinho. Estamos de volta com o programa Trabalhador em Foco, hoje aqui diretamente das dependências do Sindicato do Trabalhador do Comércio. Vamos continuar nosso programa falando sobre o movimento sindical de Petrópolis. E só para você entender brevemente, queria que o Vanilton só falasse para a gente assim, quando a gente falou de divergência política dos sindicatos, é como se fossem os partidos políticos, mais ou menos, que tem vários tipos? Bom, boa tarde, Carla, boa tarde, meu companheiro Aníbal, companheiro Carlinho, boa tarde a todos os telespectadores. Dizer para mim é uma honra estar aqui nesse programa mais uma vez, né, para estar respondendo algumas perguntas, se possível. Bom, movimento sindical de Petrópolis, para mim, eu acho que dentro do país só existe aqui dentro do município de Petrópolis. Sim, movimento sindical com várias correntes, respeitando todas as posições políticas, todas as ideologias diferenciadas, mas a gente respeita um aos outros e com um único objetivo,
realmente buscar melhoria da qualidade de vida para toda a população, ou seja, todos os trabalhadores de todas as categorias. Então, acho que é muito importante ressaltar isso aqui, né? O respeito, na verdade, para as diferentes linhas. Quais são hoje, Vanilton, as ações pontuais e práticas, né? A gente falou desde 1989, falamos um pouquinho sobre a época de ditadura, que na verdade era uma outra realidade, mas os sindicatos já estavam juntos. E hoje, agora 2015, o que o movimento sindical está trabalhando nas suas reuniões periódicas? A gente discute pontos comuns do município, né? Você pode observar questão de passagem de ônibus, questão do transporte coletivo, que às vezes os ônibus são deficitários, são ruins. Quer dizer, várias ações, contra o reajuste de IPTU, que é altíssimo. Várias ações você pode estar envolvendo a questão do movimento sindical. Até porque nós, como dirigentes sindicais, além de trabalhar para a sua categoria, além de estar tocando o sindicato com as suas ações envolvidas para a tua categoria, você também pode representá-los em questão política no município, coisa que interessa à sociedade, aos trabalhadores. E a gente tem feito isso não é de agora, a gente percebe pela história do município que várias ações já foram desenvolvidas. Na época, me lembro, tem foto no sindicato que mostra o movimento sindical fazendo, uma época, um enterro lá de um determinado prefeito e contra a passagem de ônibus. Hoje a gente tem feito várias ações, também não só contra ao prefeito ou a Câmara de Vereadores, mas também nas empresas. Ou seja, qualquer sindicato, qualquer dirigente sindical que necessite de uma ação conjunta, nós damos apoio totalmente. Várias ações já foram desenvolvidas dentro do município, fica até difícil a gente enumerá-las, tá? Que maravilha! Na verdade, o que a gente vê, então, é que os sindicatos eles estão ligados em prol do trabalhador. É isso, na prática. Certeza. Na prática aquele sindicato que convoca ou pede ajuda para qualquer ação, obviamente todos os outros se prontificam e participam junto atualmente lá. E a gente tem resolvido algumas questões de outras categorias também, quando se faz essa união. Porque a gente faz o seguinte, sozinho às vezes você não consegue, mas quando você une forças, a coisa fica melhor. Ao longo desse quase 1 ano e meio que existe esse projeto, o Programa Trabalhador em Foco, que pertence ao Movimento Sindical de Petrópolis, ou seja, a essa união, tanto o telespectador, com certeza, que assiste a gente periodicamente, como eu, que estou aqui na frente da bancada, na verdade, só mediando as informações para o telespectador, eu acho que nós aprendemos muita coisa. E outra coisa que o nosso telespectador talvez não perceba, porque a gente está sempre nesse formato aqui de programa, é que nas reuniões lá no movimento, lá no Sindicato Têxtil, vira e mexe, eu encontro o Aníbal. E aí o Luiz Cláudio, que é do bancário, está lá no sindicato. A gente vai tomar um café, o Jorge Múcio também está. Essa união também acontece em temas muito relevantes para toda a sociedade. Eu me lembro muito bem da gente ter gravado aqui, especialmente para o Programa Trabalhador em Foco, sobre o plebiscito constituinte no ano passado, que foi um movimento que foi uma ação nacional que o movimento sindical de Petrópolis atuou ativamente, não é isso, Vanilton? Exatamente. É por isso que a gente não tem, igual o Aníbal disse no início, não tem nenhum presidente, não tem nenhum secretário. Aquele sindicato, ou aquele presidente, ou aquela diretoria que achar por bem convocar para discutir tema relevante do município, ele convoca e todos participam. É muito bacana isso, é muito bacana o movimento sindical aqui. Por isso eu estou até com a camisa hoje aqui. Está com a camisa uniformizada, na verdade, para valorizar o trabalho de vocês, profissionais, trabalhadores, né? Que muito tempo tiveram no chão de fábrica, na frente do comércio e que hoje estão do outro lado. Falando aí, dando continuidade, principalmente uma fofoquinha que a gente fez aqui no intervalo do programa, que é a questão dos líderes sindicais
sindicais terem a maior parte deles madeixas brancas, né? Já estão indo aí, são pessoas de 1900 e um pouco mais antigamente, né? Terceira idade. Eu queria que você falasse com a gente, Aníbal, um pouquinho disso. Por que está faltando gente nova nas dirigências sindicais aqui em Petrópolis? Nós comentamos isso aí no intervalo. O sindicalismo no Brasil todo está envelhecendo, porque é muito difícil você trazer em assembleias, em discussão de aumento de salário. O trabalhador, gente, é um momento dele na hora que você faz uma assembleia para poder pedir aumento de salário. Ele deveria estar, né, principalmente o jovem, estar presente aqui nas assembleias e tudo. Ele não vem. Ele prefere sair do serviço, ir para tomar uma cervejinha, fazer qualquer outra coisa do que vir, entrar dentro de uma sala e participar de discussões de interesse dele mesmo. Então, é a maior dificuldade hoje, quando a gente vai fazer uma chapa, você chamar uma pessoa jovem para botar na diretoria. Não consegue. Não consegue. É só mesmo aqueles que têm o interesse dele mesmo, porque ele precisa de um aumento de salário, ele precisa de uma melhoria na empresa que ele trabalha, então ele vem à Assembleia. E você, então, tem mais fácil de contratar essa pessoa, que normalmente não é o garotão, não é o jovem. E por isso o movimento sindical, o sindicalismo brasileiro, não é de Petrópolis, não, é no Brasil. Reuniões que eu tenho feito em vários momentos aí, todo mundo diz, precisamos de pessoas jovens nas diretorias. O discurso de precisamos de mulheres na diretoria aconteceu muito também. Hoje, quase todos os sindicatos têm mulheres e têm aumentado cada vez mais. E eu tenho até visto, em muitos locais, as mulheres presidindo sindicato. Na nossa área mesmo do comércio, nós temos aqui Macaé, que é mulher, Niterói, que é mulher, Cadu de Caxias, que é mulher, Nova Friburgo, que é mulher. E, normalmente também, quase sempre acontece quando é o homem presidente. Quando é a mulher presidente, a maioria da diretoria é também tudo mulher. Que maravilha. Vanilton, complementa o que a gente está falando um pouquinho sobre essa questão da idade. E eu queria te fazer uma pergunta. Se os nossos jovens não aderirem, isso vai ter um problema daqui de médio e longo prazo? Com certeza. Até porque a gente precisa dos jovens, a gente precisa de envolver as mulheres. As mulheres têm uma parcela significante na sociedade e a gente precisa cada dia mais aumentar. O jovem precisa se interessar um pouco mais, conhecer um pouco a história, os benefícios, igual disse o Carlinhos aqui, os benefícios que tem conquistado, não foi por esse jovem de hoje, você pode analisar, um jovem está com 5, 10, 15 anos, que pegou praticamente, eu vim para o sindicato em 1995, já estou com 20 anos de sindicato. Parece que foi ontem, mas é uma história. A gente precisa estar vindo, precisa estar participando, porque também não é só ele cuidar do lado dele, eu acho que ele tem que também se envolver dentro do próprio local de trabalho. A gente percebia que na história, a gente lembra das comissões de fábrica, a gente percebeu que tinha várias na participação das assembleias, eram bastante pessoas, até porque, né, Carlinhos, você pode falar depois, a gente observava muito as pessoas que se manifestavam, que já se manifestavam contrário e apoiando lá a luta dos sindicalistas, e obviamente as pessoas percebem o seguinte, esse pode ser um bom sindicalista, porque também para ser sindicalista tem que ser bom, tem que estar no sangue, tem que pensar no coletivo, não adianta só ficar pensando individual. Enfim, eu queria até ressalvar aqui, Carlos, uma coisa que a gente não poderia deixar de falar, quando a gente falou da questão do envolvimento dentro da sociedade, dentro do município, dizer que também existem os conselhos dentro do município, exato, em que nós participamos também. Ativamente. Em todos os conselhos tem um dirigente sindical. Isso é muito importante, a gente está relembrando aqui e falando isso. Por exemplo, no meu caso, a gente participa do CONTER, que é o Conselho Municipal de Trabalho, Emprego e Geração de Renda. E a gente mudou
levantou algumas questões, até porque o nosso conselho hoje é deliberativo, não mais consultivo, por uma pressão que nós fizemos, por umas conversas que tivemos que obter, porque senão fica só consultivo, né? Mas eu acho legal isso aí. Carlinhos, lá no Metalúrgicos, a gente tem jovens atuando ativamente ou suas madeixas brancas assustam os jovens que estão querendo ingressar no sindicato? A gente, na última eleição nossa, a gente está procurando sempre estar renovando, tá? Tem algumas pessoas aposentando, né, parando mesmo, quer parar, e nós temos algumas pessoas com idade mais baixa um pouquinho, tá? Que bom. A gente está procurando trabalhar muito em cima disso. Agora, uma outra coisa, né, que a gente está passando, por último, na nossa categoria, é que hoje em dia, né, os jovens estão procurando, por exemplo, nós temos isso em algumas empresas, não vou falar nome de empresa para não... tem jovens aí que estão procurando estudar, e a empresa está passando, em algumas reuniões que nós temos feito aí com a empresa está passando por um pouco de dificuldade, que esses jovens estão procurando fazer uma faculdade e tudo, e daí a pouco ele sai da empresa. Tá? A empresa está passando por dificuldade. Tem empresa aí que já está até procurando agora, né, ver mais ou menos o perfil do trabalhador que está começando a ingressar nela, a idade dele, como é que está, se ela não vai perder ele logo lá na frente. Tá? Nós temos uma empresa que está perdendo muito trabalhador. Então, esses jovens, né, que estão fazendo uma faculdade, tudo, geralmente, né, era para ser até as pessoas mais esclarecidas e até participar mais, mas eles participam menos, tá? Eles estão muito pensando em outra coisa, num concurso, em fazer um concurso. Ele está usando aquele emprego ali exatamente para pagar a faculdade. Tá? E nós estamos passando por isso. É importante, né, você ver isso, a educação, a formação, claro, né, do trabalhador, entendeu? Mas a gente passa por isso, a gente vê. Tem aqueles, igual a Aníbal falou, né, que às vezes também não é isso, e às vezes participa pouco, né, ele sai da empresa, e às vezes a gente reclama muito das coisas. Eu sempre costumo falar na nossa assembleia, que a gente tem que ver as coisas negativas, mas temos que ver as positivas. Hoje em dia, os filhos começam a trabalhar, né? Daí a pouco compra um carro. Tá? Antigamente você via muito difícil a pessoa que tinha um carro. É verdade. Tá? Hoje, então, esses jovens, eles começam a sair mais, entendeu? Para diversão, entendeu? Ele trabalha lá. Hoje em dia, você vê dentro de Petrópolis, hoje a quantidade de carro que já está tendo. Nós já estamos passando por um problema aqui. Uma cidade que não pode fazer mudança nenhuma, não pode ter um viaduto, não pode fazer aquilo. Está ficando já preocupante a nossa cidade. Então, a gente tem que ver, né, se pegar a época do próprio Anilton, né, que é 20 anos de sindicato, né, eu mais o Aníbal, mais um pouquinho a mais, mas não é que nós estamos ficando de idade, é que nós começamos muito novo. Claro, né, 15 anos a gente já estava já no movimento, entendeu? Já pensava, na verdade, desde muito novo, já pensavam no coletivo. Isso na minha cabeça, eu, por exemplo, desde bem jovem mesmo, eu já não podia ver coisa errada que me incomodava. O que o Vanilton falou, ser dirigente sindical, ou ser político também, tem que estar no sangue. Você colocar uma pessoa no sindicato por colocar... Não adianta. Não adianta. Com certeza. Tá? Nós já tivemos esse problema de pessoas que não ficou nem o mandato todo. Ele viu que não era aquilo que ele queria. Porque ser movimento sindical, ser sindicalista, tem a ver diretamente com pensar no coletivo. Não é isso? Pensar na qualidade de vida do trabalhador. E você tem que estar lutando, é igual a política, né? O movimento sindical é você se colocar a serviço de outra pessoa. Você vai estar trabalhando para o outro também. Você vai estar ajudando o outro também. Então, na verdade, nós somos muito cobrados, né? O telefone toca o dia inteiro no sindicato. Isso é verdade. Toca o dia inteiro. Um é para reclamar de uma empresa, para reclamar de uma outra. Aí a gente está isso na cabeça. Às vezes a gente sai do sindicato, você vai passear em algum lugar, alguém te encontra na rua e te pergunta alguma coisa. É verdade. Você me desculpa, tá? Que eu estou aqui na rua. Não, você pode perguntar, não tem problema. Eu gosto até de fazer. Está no meu sangue. Que maravilha. Carlinhos, olha, muito obrigada. Eu queria agradecer a participação de todos. Na verdade, tenho certeza que a gente conseguiu elucidar questões importantes para o nosso
nosso telespectador. E lembrando que, na verdade, essa união do movimento sindical faz com que com que eles consigam, para a gente, cidadão, várias questões. Foi a questão do plebiscito, a frente pró transporte público agora nesse ano de 2015, dentre outras coisas que muitas vezes vocês não sabem, mas que o movimento sindical está atrás, está ajudando, está pensando na gente. E quem é sindicalizado e quem não é sindicalizado tem a ver com a sociedade, tem a ver com o cidadão. Eu já falei isso uma vez aqui no programa e não tem problema nenhum em repetir que ficar do lado desses senhores, desses homens que trabalham em prol da melhor qualidade de vida de todos nós trabalhadores, tem me feito crescer muito como profissional. Porque antes eu também olhava o sindicato com os meus olhos tortos e hoje, na verdade, eu vejo que eles estão aqui tentando fazer com que a sua qualidade de vida no seu dia a dia no trabalho seja muito melhor. Muito obrigada, meninos. Espero que em breve a gente consiga conversar novamente sobre esse assunto, trazer mais informações para o telespectador. E obrigada a você, telespectador, que ficou com a gente nesse bate-papo interessante. A gente volta na próxima semana com um novo tema, uma nova temática, sempre com informações relevantes para o seu dia a dia. Obrigada e até lá. Tchau, tchau.